Olá, almas queridas, sejam bem-vindas ao nosso canal de cura, de autoconhecimento, de expansão de consciência. E hoje eu quero trazer um assunto sobre as terapias holísticas, né? Sobre a espiritualidade, sobre alma, espírito e propósito de vida. Então, se você curte este assunto, fica nesse vídeo até o final, né? Se inscreva no canal se você ainda não me segue, dá um like, compartilha, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre assuntos, né, mais profundos, né, da terapia holística, da espiritualidade, né? Sobre a jornada da nossa alma, a força do nosso espírito, né? E o nosso verdadeiro propósito na vida, né? Porque se você sente, né, estamos entrando numa era, né, tão profunda, e se você sente que algo maior, né, está conduzindo agora a sua história, a sua vida, né, e às vezes parece, né, que a sua vida ela grita por um novo sentido, né. Então esse vídeo, ele é para você. Fica aí comigo que nós vamos aprender um pouco hoje, né, sobre as terapias holísticas, sobre a espiritualidade, tá? Então, se você sentiu, né, que existe uma energia, né, diferente que você, né, sente que tem algo acontecendo, porque o que que eu vejo? A humanidade ela está muito, né, vivendo num piloto automático, né, então, sentindo um vazio, né, mesmo, fazendo tudo certo, mesmo fazendo tudo que tem que fazer, né, tem essa sensação de que carrega energias que não são suas, né. Então o que existe, né, o que que está acontecendo, né, que é essas energias, né, que estão chamando, né, dentro de vocês, porque quando, um desconforto aparece, ele é um alarme, ele quer nos dizer alguma coisa, é a nossa alma nos chamando para olhar para dentro, né. Então, quando isso acontece, a alma sempre chama, né, para que a gente olha, né, para o nosso ego, porque o nosso ego ele se perde do propósito, completamente, tá. E muitas vezes, né, ignoramos esses sinais, né, esse desconforto, né, porque o corpo ele fala o tempo todo, né, o corpo ele grita, né, as nossas emoções, elas nos chamam, porque o corpo muitas vezes para a pessoa olhar, ele trava, né, e a gente muitas vezes já sentiu isso, né. Então, se você sente que você quer, a partir de agora, né, fazer algo, né, diferente, né, olhar para a vida com mais propósito, então esse vídeo é para você, tá? Nós não podemos mais ignorar esses sinais, né? Então, a vida da gente, ela realmente começa a enviar sinais. Então, a gente tem que olhar os desconfortos, eles são os sinais, né? Então, a terapia holística, ela faz justamente, né, unir práticas, né, com a vida espiritual, né? Ela sempre olha para você como um todo, né? Ela olha para você, né? Ela olha corpo, ela olha a mente, né, ela olha as emoções, o espírito, né. Então, quando esses níveis se alinham, né, tudo começa a fluir, tá. E a espiritualidade é algo que não está separado, né, do nosso dia a dia. É algo que precisa fazer parte, né. Então esse campo invisível ele sustenta muito todas as nossas escolhas, né. Assim em cima, assim embaixo, como fala, né, a lei hermética, né. Então, seus relacionamentos, sua prosperidade, seu bem-estar,
Ele depende desse espiritual, né. Então, aqui então a gente vai, assim, simplificar um pouco para vocês entender que parece complexo, mas não é, é simples, né. Então a alma, ela é sua parte, né, eterna. A alma, ela transcende tudo, né, ela carrega memórias, aprendizados, talentos também, feridas, né. Tudo o que nós, evoluímos em consciência, em espírito, nós levamos para outras vidas, né. Então a gente transcende isso, né. E eu sempre digo, a alma ela é, né, a nossa guardiã, né, ela nos acompanha, né, em todas as nossas vidas, né. E ela sempre sente quando você está no caminho ou não. E é a alma que nos chama muitas vezes, atrás de uma insônia, né, de uma ansiedade, de uma inquietação, né, a alma que nos chama de volta, né. Então assim, se conectar, se manter conectada, né, com essa alma, faz toda a diferença, né. Porque ela traz, né, essa centelha divina que habita em nós, né, essa força divina que habita em nós, né. Ela nos traz a direção, ela nos traz a coragem, né. E quando a alma sofre, né, a gente enfraquece, né, o espírito enfraquece, né. E quando a alma se lembra quem ela é, o espírito se fortalece. Simples assim, né. Mas eu sempre digo, isso nunca é ensinado para nós desde criança, a gente tem que aprender isso, né. E agora nós também vamos, assim, falar um pouco, o que muda, né, assim, quando, quando o ser humano ele tá, desconectado, né, disso tudo, né. Então, esses campos, né, ele reflete em tudo, influencia em tudo, né, na nossa vida familiar, né, no coletivo, né, na nossa vida profissional, no nosso financeiro, né, então muda tudo, tá. Então todos esses campos, né, eles trazem essas informações, né. E e a terapia holística, ela trabalha, né, para limpar, para integrar, para reorganizar, né, a nossa vida, né. Então, é importante, assim, que a gente, olha, né, pra tudo isso como um todo. Nós não somos só um corpo, nós não somos só uma mente, nós não somos só emoções, né, nós somos, né, as 4 juntas, né, nós não somos nada separado, né. Então a visão sistêmica ela já explica isso, né, várias outras, né, ferramentas também explicam isso, porque quando você honra a sua origem, né, você libera todos os pesos, né, então isso é importante a gente lembrar, né. E por isso que a gente fala, né, a terapia holística ela fala do neolos, né, ela fala do todo, né, então a gente sempre vai olhar para o todo, né. E o propósito, né, da nossa vida, ela ela sempre é evoluir, crescer, curar, expandir, criar, né, buscar a nossa força, a nossa liderança, né. E tudo vai sempre, começar a partir daquilo que você vibra. Então, se eu vibro amor, eu atraio amor. Se eu vibro paz, eu atraio a paz, né. E assim por diante, né. Então o propósito e o caminho da sua alma ele sente, né, essa energia cada vez se expandindo mais, né. Por que que tem pessoas que a gente tem vontade de não ir mais embora e ficar com elas e conversar com elas e rir com elas? Porque elas têm a energia expandida, né. E quando você entra, né, nessa, consciência de buscar o seu propósito, tu vai para a vida. Tu busca por aquilo que tu veio buscar,
né, que a tua alma veio buscar, né. Então a vida, ela deixa de ser, um peso, um esforço, ela entra no fluir, no fluxo, né, da vida, tá. E agora eu quero trazer, assim, uma reflexão, pra vocês e te convidar a refletir um pouco sobre a sua vida, né, o que a sua alma, né, vocês já pararam para pensar o que sua alma, ela está tentando dizer? O que que sua alma está tentando, liberar? Atrás do desconforto, a sua alma está querendo falar com você, né. Onde está, né, o seu espírito, né, ele está pedindo mais espaço, você está dando esse espaço, e realmente a gente só consegue perceber isso quando a gente silencia, quando a gente para, quando a gente aquieta. Então esse é o convite que eu faço aqui para vocês, né. A terapia holística, ela existe para te ajudar, né, para enxergar aquilo que muitas vezes sozinhas a gente não consegue, né. A gente precisa de alguém que nos aponta o caminho para onde ir, né. Porque quando alguém olha para o seu campo de fora, de um lugar neutro, fica tudo muito mais fácil, né. E com amor, com consciência, né, com certeza, né, todo o seu sistema, ele se abre, ele mostra o que precisa ser curado, mas eu preciso estar, aberta também para olhar para isso, né. Então, é isso que vocês têm que fazer, né, buscar, essas terapias holísticas para se desenvolver, para trazer o autoconhecimento, que nem o mapa numerológico, gente, ele é o livro da sua vida, ele esclarece tudo aquilo que você precisa. O mapa numerológico, ele te aponta todos os ciclos, porque a nossa vida toda ela é cíclica, né, e é tão importante tu saber em que ciclo, né, você se encontra, porque quando tu vai contra um ciclo da tua vida, é como se tu fosse contra uma correnteza. E o ciclo ele tem que fluir, né. Então quem ainda não fez, né, o seu mapa numerológico sistêmico, né, me chama, né, é um autoconhecimento profundo, né, é maravilhoso, né, uma das ferramentas, assim, que eu amo, que eu uso diariamente em todas as minhas mentorias, em meus cursos, em meus atendimentos individuais, eu sempre olho o mapa numerológico da pessoa. Então, as terapias holísticas, elas têm muitas ferramentas maravilhosas, né, que a gente pode usar para se autoconhecer. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta, né, a gente sofre menos, né, porque aí a gente sabe o que fazer e como fazer e quando fazer, tá? Então, meus queridos, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilha, né, com quem você sente que precisa, né? Se tocou o seu coração, se fez sentido para você. E esse era o assunto que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem e até mais. Gratidão.